Olá pessoal, meu nome é Henrique Viana Barsalini e hoje nós vamos aprender a modelar uma sala e uma cozinha, ok? Eu separei aqui algumas referências do que a gente vai modelar e vai usar nesse tutorial. Basicamente a gente vai fazer esse exercício aqui, então essa sala e essa cozinha, ok? É o mesmo efeito de você pegar uma planta do AutoCAD, mas eu vou fazer em cima de uma imagem, tá? Então é o seguinte, eu vou pegar aqui o desenho da planta e vou jogar no SketchUp, tá ok? Mover ela aqui perto do eixo, né? E aí é interessante que a primeira ferramenta que a gente usa é a ferramenta de escala. Então, para verificar como essa planta já tem algumas medidas, nós vamos pegar a trena aqui, podemos, não é exato, né? Mas a gente pega um ponto. Então, a gente sabe que no vermelho até aqui tem 4,50. Tá? Então, eu digito 4,5. Ele pergunta se eu quero redimensionar. Então, bacana. Agora a gente pode conferir aqui algumas medidas. Ó. Então, aqui, ó, tá com 90, 4,32. Vamos dar uma olhada aqui. Então tá bem próximo já da nossa medida, com uma diferencinha aí de poucos milímetros, né? Então, legal. Então, agora, a primeira coisa interessante é desenhar o piso e as paredes, certo? Vou fazer aqui um retângulo, né, de 4,50 por 4,32, certo? Aí eu consigo agora encaixar ele aqui no nosso desenho, né? Olha que bacana, tá? Ele está com uma pequena diferencinha aqui, mas legal. Então, a gente fez aqui o piso e observe que tem um problema, né? A gente não enxerga o que está no fundo agora. Então, é simples para resolver isso. Você vai em visualizar, tem que ligar uma barra de ferramentas chamada estilos, ok? Ele vai ligar essa barra aqui. Aí é simples, você consegue ligar o raio-x, tá? Ou seja, você consegue aí, ó, enxergar o que está no fundo também. Então, bacana. Agora o próximo passo, eu vou pegar aqui a parede. Deixa eu ver quantos centímetros ela tem. A parede de 15. Então, vou dar um offset aqui de 15 para fora. Só movimentar um pouquinho para dentro aqui o nosso desenho. Legal, e agora a gente já tem uma boa prévia, né? Você pode fazer as portas agora. Então, aqui uma porta de 90, certo? Aqui também, uma porta de 80, bacana. E por aí vai. Então, o processo é esse mesmo, né? Eu vou pular aqui agora para um que eu já fiz pronto para não perder tempo. Então, é legal, ó, já fiz toda a parte dos vãos, das paredes. Legal, né? Então, aqui agora a gente já tem a parede desenhada e o piso, certo? Próximo passo, eu vou começar a desenhar alguns objetos, ok? E aí vamos desenhando objeto por objeto e no fim a gente vai ter um todo, né, do projeto. Então eu vou começar aqui por essa mesa, ok? Então a gente pega a ferramenta círculo, eu vou aumentar a quantidade de lados dela aqui, 50, para ficar um pouco mais redondinha, né? Vou fazer um raio aqui de 35, ok? Legal, né? Então agora a gente não tem a referência, então eu fui na internet e busquei uma referência dessa mesa aqui. Ok? Então a gente vai desenhar essa mesa. Então eu levantar ela aqui uns 40 centímetros. Vou apagar aqui porque eu vou transformar o restante em grupo, tá? Para não colar, né? Ok, eu vou dar uma espessura nela com o push.
Vou pôr aqui 2 centímetros, né? Então agora para a gente fazer o efeito da mesa, tá vendo que embaixo ela é um pouco mais afinada? É bem tranquilo. Ou você pega o scale e diminui ela para dentro, né? Ou senão é bem fácil, você vê informações do objeto, você diminui aqui o raio, tá vendo? Põe aqui, ó, 32, muito pouco, né? 33, então já deu aqui uma inclinada no objeto, tá? Aí eu vou transformar isso aqui em grupo, já está pronta a nossa parte de dentro, né? Agora a gente precisa fazer os pés dela aqui. É bem tranquilo também, então vamos lá. Então eu basta achar o centro do círculo, né? Vou desenhar uma linha até o chão, ok? Legal, dessa linha, observe que a mesa, os pés se encontram no centro, né? Vou fazer uma cópia dessa linha 1 centímetro de lado, e aí vou desenhar o nosso perfil aqui, certo? Ponho aqui uma distância. Aqui eu faço outra distância, vou pôr aqui 0,2. Aqui embaixo eu subi aqui a linha, né? Cana eu faço um arco, ó. Vou pegar aqui um arco rapidinho e vou unir esses dois pontos, certo? Então aí que bacana, ó. Eu tenho agora o nosso perfil, certo? Aí basta eu puxar ele de um lado e de outro para ter aqui a nossa base, certo? Aí eu transformo ele em grupo, em componente, já que é uma cópia, né? Aí é fácil, ó. Eu venho com rotacionar, acho o centro e vou fazer uma cópia a 90 graus multiplicado por 3. Ok? Aí que bacana. Então, eu tenho a nossa mesa já prontinha para o nosso projeto. Agora é tranquilo que eu seleciono, né, nossa mesa, transformo ela em um componente, ok? E crio ela aqui, certo? Então, se a gente for lá no componentes, a gente tem aqui o pé, né? E a nossa mesa que a gente consegue adicionar ela. Eu vou salvar ela numa pasta aqui no computador. Né? Vou salvar aqui e pronto, tem nossa mesa salva. Ok? Agora tem uma revista aqui, né? Então a gente vai desenhar a revista também. A revista é bem tranquilo de fazer. Eu vou primeiro retirar esse aqui só para a gente desenhar aqui em cima. Então vou fazer aqui uma revista. Vou puxar ela aqui uns centímetros para cima para a gente fazer o nosso perfil. Ok? Então feito isso é bem tranquilo. A gente pega aqui, vamos trabalhar com arco, né? Então vou fazer um arco aqui para cima e um outro aqui para baixo. Aí eu faço aqui o cantinho da revista. Bacana, ela vai até lá embaixo. Ok? Feito isso, é só eu pegar aqui o offset, né? Vamos fazer aqui uma espessurinha para a nossa revista, tá? Fiz 0,001, tá? Então a gente tem aqui uma espessura legal. É só eu fazer aqui a continuidade, né? Para tirar esse Agora é tranquilo, ó. Eu venho aqui, elimino, né, essa parte toda. Essa aqui também, essa também. Posso, né, atenuar aqui o meu
Pois então a gente tem a nossa revista, olha que legal. Tá? A gente vai achar que está um pouco comprida, mas a gente vai acertar isso daí. Agora que está modelada a revista, eu vou aqui no referência que eu peguei e vamos usar uma capa aqui de uma revista como material. Então, para fazer o material, vou fazer aqui um retângulo em cima da revista, tá? Eu tinha copiado ele aqui, então vou deixar ele aqui em cima mesmo. A gente vai aplicar o material aqui, ok? Então, eu vou aqui no materiais, né? Clico no material base, no criar material, pôr nossa referência aí e jogo a nossa textura da revista, ok? Legal, né? Aí você pega o material, aplica ele aqui na parte de cima, botão direito, textura, posição. Aí é tranquilo, você vai posicionar ela no canto que você quer, esticar ela do tamanho, que eu vou deixar ela do tamanho da imagem, depois a gente corta a revista ali, ok? Pronto, pode sair. E aí, ó, você tem, a gente vai ter que cortar a revista aqui, que ela está realmente muito larga, né? Agora a gente pega essa linha aqui, pode chegar ela, a gente pega a nossa revista e puxa ela aqui também. Ótimo. Agora é tranquilo. Para a gente aplicar a nossa revista aqui embaixo, é só apertar com o botão direito, textura, por aqui, projetada. Ok? Aí você pega o balde, né, conta-gotas, e aplica ela aqui embaixo. Tá? Claro que se você quiser aplicar o material em toda ela, né, porque como é só uma representatividade, fica interessante. Ó. Ok? Aí eu venho criar grupo, né? Crio o componente. Bem legal, não é? Agora a gente tem aqui o nosso componente da revista. Você pode aí salvar ele como revista. Ótimo, né? E aí é tranquilo, ó, você põe a mesa no lugar que ela estava e põe a revista ali em cima. Aí que legal. Ok? Ela não está ainda na mesa, aí, ó, pronto. A gente pode melhorar um pouco o nosso modelo, né? Porque ele está com aqui as bordas todas quadradas, né? A gente pode usar o plugin Round Corner, né? Que eu tenho aqui, ó. No tutorial de modelão no sofá eu ensinei a instalar todos eles, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada lá. Enfim, aí o que eu vou fazer? Eu vou suavizar os cantos desse nosso projeto aqui. Ok? Eu vou entrar na nossa mesa, clicar aqui no Round Corner, ponho uma espessura, né, e dou um Enter. Ele vai calcular, e aí ó, ele suavizou o canto, tá vendo? Agora eu venho aqui no pé, mesma coisa, tá? Clico aqui, dou Enter. Aí que legal, ó. Agora eu estou com a nossa mesa com os cantos todos arredondados, né? Isso é bem legal. Tá, então você pode usar, né, os plugins para dar um acabamento aí no projeto. A gente pode ir na revista também, né, o canto dela que está quadrado, a gente pode suavizar aqui o canto dela, né? E dar um Enter. Aí só você aplicar o material aqui de novo. Opa. Aí. Ok. E assim vai. Você pode ir trabalhando, né, no seu modelo e dando maior realidade para ele. Agora nós vamos fazer aqui essa poltrona. Eu vou rotacionar essa imagem aqui para deixar a poltrona reta, né? Para a gente desenhar mais tranquilo.
Vou apagar aqui esses blocos que depois a gente adiciona eles de novo. Tá? Então a gente tem aqui. Isso aqui eu não peguei nenhuma referência, a gente vai fazer no olho aqui mesmo, né? Tá? Então tranquilo, a gente faz aqui um retângulo, ok? Tá? Vou pôr ele aqui bem fiel aqui ao que a gente se propõe. Aí eu vou fazer aqui um círculo, tá? No centro do nosso retângulo. Legal. Agora eu vou só dar uma adaptada nele aqui. Legal, né? Agora eu posso apagar algumas linhas, né? Deixar ele bem fiel aqui. Joia. Agora eu faço um offset. Posso retirar essa linha aqui. Então a gente tem a nossa poltrona, certo? Temos o perfil dela. Lembrando que aqui tá vendo que ela está um pouco serrilhada, né? É que assim, quanto mais redondinha você fizer, mais carregado fica o projeto, né? Estou fazendo assim para ficar mais leve para fazer videoaula, mas você pode deixar com bastante lados, né? O seu arco para não ter esse problema. Então agora eu vou fazer aqui um push, né? Colocar uma medida nela, bacana. Vou desligar aqui o raio-x. Posso atenuar essas linhas aqui, certo? Mas é uma poltrona inclinada, né? Tá vendo que ela afina a parte de baixo. Então o que a gente faz? Então a gente seleciona aqui a parte de baixo, tá? Pega o escala e a gente consegue, ó, segurando o Ctrl, afinar a parte de baixo, tá? Então vou pôr mais ou menos aqui. Então a gente tem aqui a base da nossa cadeira, né? Poltrona aqui, enfim. Legal, feito isso, bem, a gente não tem o desenho dela, mas eu acredito que ela tem uma base aqui, certo? E essa base fique até aqui para as pessoas sentarem. E em cima vai a almofada. Então a gente tem que fazer essa parte de cima aqui, certo? Então a gente vai pegar essa base aqui, copiá-la para cima. E agora o que a gente faz? A gente pega o escalar, amplia ela assim até ultrapassar toda a poltrona. Seleciona os dois, botão direito, interseccionar, seleção. E aí você pode fazer uma linha aqui, simplesmente copiar essa parte, ok? Ctrl C. Se eu apagar as outras partes, enfim, vai ficar todo riscado, né? Então o que eu faço? Eu volto tudo. E como eu tinha copiado aquela parte, eu posso colar ela na posição, ó, que é editar, colar no local. E aí eu tenho, sem precisar mudar nada no meu modelo, eu só venho aqui, acrescento uma linha, orientar faces, né? Opa, deu erro aqui, então é mais fácil inverter essa. Pronto. Então eu tenho aqui uma base para a nossa cadeira. Tá? Vou transformar isso aqui em grupo. Bacana. E agora vamos fazer as almofadas. Então agora a gente faz aqui nossas almofadas. Deixa eu ligar o raio-x aqui. Transformar isso aqui em grupo, né? Eu entro nele. Eu vou dar uma espessura bacana aqui. Acredito que seja legal. Aí é o mesmo processo do modelando sofá que a gente fez. Eu ligo a perspectiva, coloco isso de topo e venho aqui com a artesã, né? E eu posso fatiar aqui a nossa almofada.
Ok, acho que tá bom assim. Certo? Feito isso, eu seleciono tudo, clico aqui no Subdivide, seleciono de novo, vou no Smooth, duas iterations, dou Enter, né? Que ele vai criar a nossa almofada, certo? Então, olha aí. Acho que ficou um pouco fina demais, né? Eu posso deixá-la mais gordinha aqui. Desligar aqui o raio-x. A gente pode entrar nela e dar uma modificada nela, que ela está muito certinha, né? Aí para isso eu venho aqui no plugin, né, Sculpt Tools. Eu vou aqui escolher um raio para ele, né? Por aqui uns 25, uma força de 30. Então, uns 35. Dá um OK. Aí eu posso dar uma bagunçada aqui na almofada, né? Vou puxar um pouquinho aqui. Opa. Né? Puxa um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Então eu dou aqui uma bagunçada nela, tá? Acho que tá bom, né? Só para dar um exemplo. Opa. Legal. E aí pego ela e jogo aqui em cima do nosso Fá e posso adaptar ela, que é o tamanho, né? Ok? Legal, né? Claro que agora eu posso fazer uma cópia dela. Para cima aqui, né? Ok? Coloco ela mais aqui atrás. Subir ela, dar uma ajeitada aqui para ela encaixar no nosso projeto, tudo bem? E aí tá legal, ó. Então a gente já tem aí a nossa poltrona. É claro que a gente pode suavizar aqui as arestas, né? Para ficar mais redondinho. Só entrar, né? Selecionar tudo, Round Corner, Enter. Pronto, né? E aí a gente tem a nossa poltrona, tá? Agora eu vou fazer o quê? Vou transformar ela em componente, né? Aqui no componente. Aqui, poltrona. E pronto. Nós temos aqui, né? Só salvar ela. Tá? É claro que aqui no nosso projeto agora, o que eu faço? Eu vou desvirar, né, o nosso projeto ao ponto que estava, né? Pronto. Aí que legal. Certo? Né, lembrando que eu posso pôr a mesa aqui de novo, se eu quiser, né? Uma revista, enfim. Então, está começando aí, está ficando legal, né? Então vamos para o próximo.